Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de análise e desenvolvimento de projetos, tá? Hoje nós vamos continuar com enfoque na engenharia de software, claro, não desprezando a parte de projetos que nós vamos estudar com mais afinco mais para frente, tá? É, Na última aula eu comecei a falar sobre diagramas de caso de uso na UML. Eu deixei até um exercício, se tiveram alguma dificuldade de fazer, vocês tentaram, pelo menos. Acharam difícil, acharam fácil? Qual que é o feedback de vocês com relação ao exercício? Professor, Oi. eu dei uma pesquisada, né? Aí eu tô com uma dúvida. Qual que é a diferença entre a linha com aquela seta e a linha sem a seta? Engraçado você perguntar isso, porque é basicamente o que eu vou explicar hoje. Eu já tinha até colocado aqui já. Eu vou explicar, tá? A Então diferença tá entre bom. elas. Enfim. Bom, lembrando que eu coloquei o livro aqui, tá? Para vocês poderem acessar o link do Visual Paradigm, que é o que a gente vai usar aqui. A gente está usando, tá? Ele é gratuito, bacana de usar. Enfim, eu vou abrir aqui deixa eu ver aqui, caso de uso. Vou explicar primeiro, depois eu volto lá no exercício, tá? Deixa eu ver onde está o include aqui. Aqui os atores. Os casos de uso. Fronteira. Aí os relacionamentos. Aí tem a associação, que é a associação simples. Aí vamos falar então, já que está na ordem aqui, especialização ou generalização. Você já deve ter ouvido de falar isso, né? Herança. Herança, né? Eu vou abrir o Visual Paradigm para a gente poder fazer. Não quero isso não. Quero fazer assim, ó. Clicar aqui e abrir nova guia. Isso. Beleza? Deixa eu minimizar esse troço aqui. Qualquer dúvida, pessoal, podem me perguntar. Aqui é o caso da padaria que a gente usou na última aula. Espera aí, pessoal, sem querer encostei. Aí, voltei. No cabo aqui. Acho que dura, pelo menos. Vamos lá. Diagrama. Eu vou escolher. Pesquisar aqui, ver se acha. Use case. Esse aqui mesmo. Tá. Então, olha. Esse aqui é um caso de uso, tá? Eu vou explicar dessa forma, assim, depois eu falo na teoria, a parte teórica direitinho, mas eu acho que mostrando assim é mais fácil de vocês entenderem. Vamos pensar aqui que eu tenho um caso de uso, cadastrar veículo, tá? Então, eu tenho uma gerência de uma concessionária e aí entra um veículo lá, eu tenho que cadastrar, beleza? Dentro desse cadastrar veículo, eu vou ter um aqui, cadastrar
carro. E eu vou ter um outro que é chamado de cadastrar motocicleta. Bom, os dois são veículos, certo? Tanto cadastrar veículo como cadastrar carro, eles são esses dois aqui são tipos de veículo. Só que os dois são iguais. Vou colocar aqui aula. Os dois são iguais? Não, acho que não. Bom, me fala aí algumas coisas que diferenciam um carro de uma moto. Pessoal, tenta correndo aí. Carro tem 4 rodas, a moto tem 2. Tem duas rodas. Mas aí quando a gente vai cadastrar uma coisa com a outra, tem algumas características que são diferentes, né? De carro para moto, né? Não estou pensando em nada agora, mas a gente sabe que tem diferença, tá? Mas enfim. Então, o que a gente faz? Algumas coisas vão ser em comum, tanto para carro como para motocicleta, né? Então, por exemplo, a gente tem carro e moto, os dois têm ano de fabricação, por exemplo. Os dois têm marca do fabricante, os dois têm uma placa. Os dois têm, se ele é novo, ele é seminovo, certo? Aí, o que eu vou fazer então? Se esses dois, eles têm as mesmas características, algumas características, então eu vou fazer uma generalização. Vou pegar daqui, deixa eu ver, vou puxar daqui para cá. Aqui. E aqui. Tá? O que isso significa? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que é isso mesmo. Ai, só pra ver se o caminho da seta tá certo. Aqui é isso mesmo. Ó. Especialização é as coisas que são características de cada um. É isso mesmo. A seta é para cima. Nossa, mas não tinha um negócio mais feio aqui, senão. Vocês viram que no banco de dados tem o mesmo conceito, né? Basicamente é o mesmo. Vai ajudar bastante isso aqui também. Tem um modelo de entidade de relacionamento que provavelmente o professor de banco de dados de vocês também está passando. Vocês podem perceber que o ML e esse tipo de modelagem são bem parecidos, tá? Mesma coisa. Vamos supor que eu tenho um ator aqui, né? E esse ator, ele é um funcionário, certo? Aí, eu tenho um funcionário que ele é gerente e eu tenho um funcionário que é um operador. Quais são as coisas em comum que um operador e um gerente tem que ter? O que um operador tem que um gerente também tem? Por exemplo. Eles trabalham na mesma empresa? Sim, mas antes de tudo, eles têm o quê? Nome, né? Operador e gerente tem nome, por exemplo. Ele vai ter um cadastro, vai ter o CPF. Aí ele vai ter um cargo também, esses dois vão ter o cargo. Aí aqui o gerente ele tem as atribuições dele e o operador também tem as atribuições dele. Eu posso ter um gerente, por exemplo, que é responsável por mais de uma área. E o operador ele vai ter que ser responsável por uma área só. Então, nesse caso aqui, mesma coisa. Eu tenho uma, só que está errado. Sempre quando a gente vai fazer a generalização é do pai para o filho, tá? A gente costuma falar que isso aqui é pai e filho, né?
Será que eu consigo puxar isso para cá? Deixa eu ver. Consigo. Ah, mas ele deixou lá por causa do nome aqui que está embaixo, né? Gente, isso aqui é o conceito de herança, né? Generalização e especialização. Por que que a gente fala isso? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui. Ah, não, pode deixar assim mesmo. Então, olha. Quando eu tenho um caso, quando existe, né? Um caso de uso. O ator que possui características gerais, quando existe, eu não, né? É recomendado utilizar generalização. Cada como é que é? Quando a gente vai estudar diagrama de classe, a gente vai ver que é chamado superclasse e tudo mais, tá? Deixa eu ver. Os elementos herdarão essas características comuns, que são comuns, porém, têm suas particularidades. Esse é o conceito da especialização, tá? Vocês entenderam, né, gente? Ou não? Tá muito confuso. Eu entendi. Você pensa, por exemplo, no animal. A gente tem vários tipos de animais, né? Só que a gente tem um animal que é mamífero, tem um animal que ele é, deixa eu ver, ave, por exemplo. Mamífero, ave, réptil. Todos eles são animais, eles vão ter características em comum, tá? Só que cada um desses também tem suas particularidades. Então, para a gente poder fazer isso, a gente deixa uma classe, por exemplo, animal, e cada um vão ter suas particularidades, então a gente usa a herança, tá? Lá no Java, vocês vão usar o extends, tá? Não sei se o professor de linguagem de programação já chegou nessa parte, mas isso aqui, ó, em Java é usado para definir generalização, tá? Enfim. Então, essa é uma das setas, né, que a gente usa para generalização, tá? Quando há uma generalização, a gente usa isso aqui. Então, include, extend aqui. Então, quem tinha me perguntado foi a Emily? Eu acho que foi a Emily que me perguntou. Quem perguntou antes sobre as setas? Hein? Hein, gente? Quem o quê? Quem tinha perguntado sobre as setas? Era eu. Ah, Mariana. Então, uma das setas aí já está respondido, tá? Vamos olhar lá. Lá tá explicando mais, assim, né? Tá explicando, sim, mais detalhado, tá? Eu dei uma mastigada, mas aqui, ó. A gente tem aqui o auxiliar administrativo que tem a BOS, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, o vendedor registra venda. Significa que o gerente de vendas ele pode registrar a venda. Ué, mas isso aqui tá esquisito. O vendedor herda de... Ah, tá. O gerente de vendas herda do vendedor, tá certo. Então, ele pode registrar a venda e pode aprovar o financiamento, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma especialização. Eu tenho o gerente de vendas com as suas particularidades de uma...
está herdando também registrar a venda do vendedor, tá? Então, ó, o vendedor ele registra só a venda, o gerente de vendas ele pode registrar vendas e pode aprovar o financiamento. Entendeu a diferença? Ai, ai, deixa eu ver aqui. Tá. Bom, inclusão de um caso de uso em outro, tá? Que é o chamado include, que é esse cara aqui, ó. Voltar aqui, esse cara aqui, ó. Ele não vai funcionar enquanto eu não colocar aqui. Então, depois eu faço aqui. Então, beleza. Inclusão é um relacionamento somente usado entre os casos de uso. Então, a gente não usa a inclusão de um ator por caso de uso. É sempre um caso de uso e um outro, tá? Ele só ele é usado quando é necessária a invocação de comportamento especificado em outro. Em determinado momento da especificação de processo se chama, faz referência a outro. É como se a chamada fosse feita a uma subrotina. Vocês lembram como é que a gente define as bibliotecas em Java? Em Java não, perdão, em C++? Pessoal, gente, vocês estão dormindo hoje, hein? Nossa, tem que participar, pessoal. Include, a gente usa include, né? A gente faz isso aqui, ó. A gente bota lá, include, por exemplo, se a gente quer pegar uma função matemática, a gente coloca include math.h, né? Aí a gente consegue acessar todas as funções no caso da classe math, né? A gente consegue usar as funções lá, tá? Então, include é usado quando é necessário usar uma funcionalidade presente em um caso de uso, tá? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Aqui não vai ter, não. Aqui tem na figura 3.6. Cadê 3.6? Aqui, ó. Relacionamento. Aqui eu tenho um include, ó. Deixa eu fazer aqui também. Por que o garçom vai jantar no restaurante? E por que ele vai pagar a conta sem que ele trabalhe lá? Isso aqui tá errado, tá? Esse cara aqui, sei lá. A pessoa é muito Eu acho que ele não vai jantar, eu acho que ele vai servir o jantar, não? Ah, mas incluir pagar a conta? O garçom vai jantar no restaurante e depois vai pagar a conta também. Muito estranho, né? Enfim, gente, vou pegar um outro exemplo aqui, que esse aqui tá bem feio, horrível, tá? Então vamos lá, vamos pegar um ator, tá? Vamos pensar, deixa eu pensar aqui, dá só um minutinho para eu pensar. Ó. Então tem um usuário do site e-commerce. Então ele vai selecionar produto. Então ele vai selecionar um produto de um site de e-commerce, por exemplo, tá? Então nesse caso aqui eu tenho uma associação simples, né? Beleza. Aí dentro desse site aqui, eu tenho que adicionar no carrinho, no caso adicionar no carrinho de compras, né? Só um exemplo, tá, gente? Estou tirando da minha cabeça mesmo. E depois, efetuar pagamento. Mas que saco.
efetuar pagamento. Tá? Então, ele vai efetuar o pagamento. Só que tem uma coisa, que é associação simples. Nossa senhora, tinha como ficar pior, não? Aqui. Ah, é porque tá pegando o nome aqui, mas ele podia ter pegado aqui, ó. Ó, bem melhor. E efetuar o pagamento aqui também, tá? Só que eu vou puxar ele para cá, para ficar bonito. Só que acontece, para ele efetuar o pagamento, o que ele tem que fazer antes de efetuar o pagamento? Pedir produto? Hã? Pedir o produto? Sim, quando você vai comprar alguma coisa pela internet, o que você tem que fazer no site antes? Fazer a compra. Tá, mas antes, o que você tem que fazer? Como que a empresa vai adivinhar para onde para quem que está vendendo e para onde está sendo mandado o produto? Se cadastrar. Se cadastrar, né? Então, ó, eu vou ter aqui um efetuar cadastro. Efetuar cadastro. Ou então, posso até colocar aqui, ó. Vou colocar 2 casos de uso, tá? Gente, caso de uso vai de, assim, da cabeça da pessoa mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, cadastrar dados pessoais, por exemplo. Tá errado. Dados pessoais. Aí, vamos considerar que o endereço está dentro desses dados pessoais aqui. E também vai ter o quê? Cadastrar formas de pagamento, cartão, boleto, essas coisas, né? Cadastrar forma de pagamento. Ó. Vou fazer uma coisa aqui. Antes disso, é que é bom que eu explique o Extend aqui de uma vez, tá? Aproveito. Realizar identificação, tá? Ou seja, se identificar. Aí é o seguinte, sempre que ele for fazer uma compra, ele vai precisar sempre se identificar. E aí, o sentido do include é sempre do que está precisando pro o que vai se repetir toda hora, tá? Então aqui eu tenho include, ó. Toda vez que ele for efetuar pagamento, ele vai precisar de fazer a identificação dele e cadastrar a forma de pagamento, tá? Claro que eu posso ter um caso que eu já tenho um pagamento pré-cadastrado lá, então não preciso toda hora de fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui. Esse cadastro é isso mesmo. Beleza. Então esse é o include, gente. Toda vez que eu preciso Isso aqui é a mesma coisa que eu fizesse. Antes de eu efetuar pagamento, o que eu tenho que fazer primeiro? Realizar a identificação, cadastrar pagamento. Só que ao invés de eu fazer isso aqui ó, seria a mesma coisa de eu pegar isso aqui primeiro, apontar para cá, depois apontar para cá, para depois apontar para efetuar pagamento, tá? Só que para não ficar fazendo isso toda hora, né? Eu uso o include. Deu para pegar, pessoal? Deu para entender direitinho? Quando a gente usa include? Deu. Por exemplo, quando a gente está lá no C++, para a gente não ter que implementar toda vez a função de matemática, a gente usa o include. A gente pode fazer também, criar um programa, e toda vez que você precisar de usar uma função do programa, você bota o include, tá?
Lá em Java, quando eu estou fazendo o jogo lá, por exemplo, que vocês viram lá, tem algumas funções que estão em outras classes e eu simplesmente importo elas para poder usar a função, tá? Então isso é o include, eu poder usar funcionalidades de outros casos de uso toda vez que a gente precisar. E aí, gente, por que eu não coloquei aqui cadastrar dados pessoais? Porque pode ter algumas vezes que o usuário já está cadastrado. Então, eu não preciso de cadastrar o dado toda vez, certo? Vamos supor que você vai fazer uma compra na Magazine Luiza. Aí você já tem a conta na Magazine Luiza. Você precisa de cadastrar toda vez que você for comprar alguma coisa? Não. 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 Certo. Então, quando eu tenho algumas funções que podem ou não ser utilizadas, tá? Não é uma coisa obrigatória, eu uso o extend. Aí é ao contrário. Deixa eu ver. É daqui para cá, ó. Tá? É sempre daqui onde eu tenho extend para o caso de uso que eu vou precisar. Tá? Então, olha, eu tenho que realizar a identificação. Se eu não tiver cadastro, eu cadastro dados pessoais. Entendeu? Então, ó, extend é usado quando o caso de uso pode ou não ser usado. Depende da situação. Tá? Deixa eu pegar aqui no livro para ver como é que tá. Falta 10 minutos só. Extensões, né, que no caso são extends, né? Deixa eu ver. Também é um relacionamento que só ocorre entre dois casos de uso. Todos esses dois aqui, tanto o include como o extend, são só entre casos de uso, tá? Só que quando tratando de generalizações, cenários que não perduram por muito tempo, tá? A invocação feita não ocorre obrigatoriamente, tá? Aqui, por exemplo, ó, quando eu pego aqui e coloco um include, para eu efetuar o pagamento, obrigatoriamente eu tenho que me identificar e cadastrar a forma de pagamento, tá? Agora no Extend, não, eu posso cadastrar os meus dados pessoais, mas se eu já tiver meu cadastro, eu não preciso de cadastrar toda hora. Entendeu? Deu para pegar? O include é sempre, por exemplo, ó, efetuar pagamento, como eu preciso fazer a identificação. Então eu saio do efetuar pagamento e boto a seta para cá. Agora extend não, extend ao contrário. É só você puxar aqui que já entende, né? Difere que ainda porque a invocação ocorre no sentido inverso da seta, é isso mesmo. Aqui, ó, pagar a conta, por exemplo. Almoçar no restaurante. Então eu tenho um extend aqui. Nesse caso, se eu fosse o dono do restaurante, eu botaria isso aqui como include, porque se ele almoçou, ele tem que pagar. Vocês concordam? Esses exemplos aqui não estão tão bacanas, não. Beleza? Então é isso, gente. O extend. Aqui extends. A gente usa extend lá em Java, tá? Porque o que acontece? O include lá, a gente usa o import, né? Para incluir uma funcionalidade de outra classe. Gente, isso aqui eu vou colocar aqui, é só uma observação, tá? Vou colocar aqui, ó. Vocês podem usar também lá em linguagem de programação, provavelmente vocês vão estudar sobre isso, mas é bom que vocês já ficam sabendo, tá? Então é para isso que serve o import, que é o include em C++, e o extend a gente usa para generalizar, né? E aí a gente pode usar
uma função, não. Às vezes, quando você usa o extends lá em Java, tem algumas funções que você pode não usar e você pode até reescrever, tá? Mas isso é coisa de outra matéria. Eu não vou me estender muito nisso aqui não, tá? Só para dar uma ilustrada melhor, tá? Gente, vocês entenderam essas setas aqui? Por que a gente usa o conceito de extend, generalização? Querem falar um pouco sobre exercício? Tranquilo, né? Essa matéria é muito fácil e muito tranquilo. Seria bom vocês já conseguirem entender melhor esse conceito do diagrama de classe, desculpa, diagrama de caso de uso, porque a gente vai pegar esses casos de uso depois e transformar eles em classe, tá? E isso para um projeto, quando a gente for fazer um projeto que a gente vai precisar de ter várias disciplinas, por exemplo, programação web, ou banco de dados, ou linguagem de programação, são coisas que a gente vai trabalhar até para a feira de tecnologia, a gente já vai conseguir entender como projetar o sistema de acordo com a análise de requisitos e tudo mais, tá? Então é interessante demais vocês aprenderem isso aí. Vocês querem falar um pouco sobre exercício? Apesar que eu acho que não vai dar tempo, falta só 5 minutos. Se tiver mensagem no chat, vocês me falam, porque eu ocultei ele aqui, que fica tampando para mim um negócio que é terrível. Deixa eu ver. Aí tem um caso de uso aqui, deixa eu só dar... Eu não vou mostrar para vocês aqui. Enfim, né? Mas... Ó, usuário, vocês podem reservar livros, a bibliotecária é feita a reserva. Vocês podem até, agora que vocês já aprenderam o conceito, vocês podem colocar aqui, ó, que o usuário, por exemplo, né? Eu tenho um usuário. Ó, colar ele aqui em cima, né? Ó, foi. Ué, estranho. Mas vamos supor, eu tenho aqui um usuário, né? Aí eu tenho aqui uma bibliotecária. Vocês podem até usar o conceito que a gente estudou hoje no exercício passado. E aqui a gente tem um cliente, por exemplo. Aí vocês podem falar que o usuário e a bibliotecária, só que ao contrário, né? Aqui e aqui, né? Eles vão herdar do usuário. Algumas coisas já em comum, né? E claro que a bibliotecária vai ter uma coisa, o cliente vai ter outra. Tá bom? Bom, eu acho que por hoje é só. Faltam só 4 minutos também, não tem muita coisa muito tempo para falar. Última chance de perguntar alguma coisa. O que vocês acharam da aula? Das aulas, né? Que são 2. Quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tô descarregando aqui. Nossa. Enfim, pessoal. Tranquilo, né? Bom, vou finalizar então por hoje. Desejo a vocês um bom fim de semana, tá? E é isso. Qualquer dúvida pode me chamar aí. Tem lá no fórum também, beleza? Abraço e até semana que vem.